Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos de quarentena, né? Precisamos seguir as orientações, mas precisamos também continuar estudando. Esse ano tem Enem, vocês têm que se preparar. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje será sobre manifesto. Uai, professora, mas por que a gente vai trabalhar manifesto? Porque o manifesto é um dos tipos de textos argumentativos. O manifesto está no mesmo padrão, está no mesmo grupo da dissertação. É um texto argumentativo. E tem possibilidade de cair manifesto em algum vestibular? Sim. Nós sabemos que no Enem é sempre o texto dissertativo, mas em outros vestibulares pode ser qualquer texto argumentativo. Então, dentro do texto argumentativo, pode ser pedido artigo de opinião, resumo, resenha e pode ser pedido o manifesto. Então, vamos lá. O que seria esse manifesto? A gente vem na cabeça manifesto, a gente já pensa lá na rua, né? Todo mundo tem alguma coisa a ver? Sim, mas é um manifesto por escrito. O manifesto tem como principal característica expor ideias referentes a um assunto. E essas ideias são compartilhadas por um determinado grupo, certo? Então, quando você vai escrever um manifesto, você vai seguir a estrutura de um texto argumentativo e você vai pôr ideias, né, que o grupo pensa sobre, mas que no momento você é o portador, você é o que vai escrever, certo? Então, deixar bem claro que o manifesto tem essa ideia de persuasão, ou seja, eu vou defender uma ideia, eu vou expor a minha opinião, as outras pessoas vão ler minha opinião, então eu preciso ser convincente, eu preciso ter autoridade, eu preciso argumentar, ok? Em um manifesto, eu posso tratar de assuntos de várias áreas. Áreas sociais, áreas políticas, áreas culturais, áreas religiosas, áreas artísticas, pode ser qualquer assunto, tá? Por exemplo, na ficha que vocês vão receber, o manifesto trata da construção de um prédio muito alto e que vai atrapalhar a visibilidade da natureza, tá? Então, que assunto seria esse? Generalizando. Seria um assunto sobre o meio ambiente, ok? Em literatura, vocês vão ver essa questão de manifesto, tá? Um manifesto futurista, um manifesto comunista, vocês vão estudar em literatura. Eu vou pegar com vocês a estrutura do manifesto para a gente trabalhar em redação, ok? Bom, a estrutura. E aí, Janete, eu preciso escrever um manifesto sobre a questão da preservação do meio ambiente. E daí? Como começar? Então, segue a estrutura. Primeira coisa, título, tá? O título do manifesto vai sintetizar o pensamento abordado. Ah, professora, mas você disse que no Enem não é obrigatório o título, é opcional? Sim, a redação do Enem. A redação do Enem é a única redação que não é obrigatório colocar o título. Manifesto, título obrigatório, certo? Então, você vai sintetizar nesse título. Eu, particularmente, eu prefiro escrever o texto primeiro e depois colocar o título. Porque o título ele tem que funcionar igual filme. Quando a gente está assistindo a um filme e a gente não faz ideia por que o filme tem aquele título. Num determinado momento do filme, em uma cena, numa fala de um dos protagonistas, de um dos artistas, eles falam alguma coisa que faz todo sentido. Aí você fala, nossa, por isso que esse filme chama assim. Então, o título do seu texto, da sua redação, tem que ter esse impacto sobre o leitor. Tá? Então, assim, as pessoas que colocam o título e depois tentam escrever em cima do título,
pode criar uma certa dificuldade. Então, eu particularmente gosto de escrever o texto primeiro, depois eu leio o texto e aí eu vejo um título que vai se adaptar, que vai ficar adequado, que vai trazer essa intertextualidade, vai trazer essa conversa do título com o texto, ok? Depois do título, não pula linha, tá, gente? Já vamos treinar isso, porque na redação de um vestibular, na redação de um concurso, você não pula linha depois do título. Na redação de vestibular e concurso, não pode ter nenhuma linha vaga, tá? Então, aquela história, ai, pula uma linha para ficar bonitinho, isso não nos pertence mais, beleza? E aí você parte para o corpo do texto. O corpo do texto, que será feito em parágrafos, tá? Segue a mesma ordem da dissertação. Esse corpo do texto vai esclarecer os posicionamentos dos autores, sendo esses esclarecimentos alicerçados, ou seja, tem que ter um alicerce em argumentos que realmente se justifiquem. Você não vai dizer no manifesto que você é contra a construção daquele prédio porque você gosta de ficar olhando aquela árvore. Tudo bem. É um argumento isso? É, mas não justifica a não construção. Então, você precisa ir dentro de argumentos mais teóricos, mais reais, ok? Bom, você pode fazer esse corpo em até 3 parágrafos. Nesse corpo, você pode utilizar exemplificação, tá? Outras ações, por exemplo, se a gente fosse fazer essa do meio ambiente, é só um exemplo. Então, outras ações que interferem a relação do ser humano com o meio ambiente, outras situações em que o meio ambiente é totalmente modificado pela ação humana. Aí você tem que dar uma pesquisada para você ter argumentos sobre isso. Se você assistiu alguma série, algum filme que tratou sobre isso, você pode citar em um desses argumentos também, em um desses parágrafos argumentativos, certo? Se fosse um manifesto para a gente enviar para a mídia, para a gente enviar para a prefeitura, para a gente enviar para a sociedade de forma geral, no final teria local, data e assinatura dos manifestantes. No nosso caso, se a gente fosse proceder à produção textual, no final nós colocaríamos local e data, e a assinatura, sempre uma assinatura fictícia, certo? E não é fictícia inventando um nomezinho, não. Tá? É fictícia da seguinte forma: um cidadão preocupado, um estudante consciente, um cidadão alerta, sabe? Desse jeito, generalizado. Se fosse na UFO, nós já saberíamos que a gente assinaria José ou Josefa. Nas outras produções, a gente tem que ver como é que é solicitado isso. Geralmente as instituições colocam: assine como cidadão preocupado, assine como eleitor revoltado, assine como estudante, ok? Nunca colocar o nome verdadeiro, certo? Seguem as mesmas regras da dissertação, tá? Então, faça a introdução. Nessa introdução, então, primeiro coloca o título, não pula linha, primeiro parágrafo, introdução. Na introdução, você vai mostrar o assunto a ser trabalhado, tá? De que forma? Da forma mais criativa que você conseguir. Fazendo uma intertextualidade, começando com um trecho de música, começando com um trecho de um poema, começando com uma série que você assistiu, ou simplesmente da forma tradicional, expondo o assunto, certo? No segundo, terceiro e quarto parágrafo, você vai argumentar. Você vai falar tudo o que você sabe sobre o assunto, deixando bem claro o que você pensa sobre isso, mas não usa a primeira pessoa do singular, tá? Você pode utilizar, às vezes, devemos nos preocupar, mas fica melhor ainda em pessoalizar esse verbo. Deve-se ter a preocupação, é necessário pensar sobre,
tá? Mas se escapar um devemos, um precisamos, você não vai perder nota com isso, ok? No último parágrafo, na conclusão, você não tem aquela intervenção social, tá? Que tem na redação do Enem. Então, você não precisa colocar o que o governo, o que a mídia, o que a escola, o que a empresa precisa fazer. Não. É aquela conclusão que você retoma o assunto e fecha, tá? Então, você vai, diante de tudo que foi mencionado, você faz um resumo de tudo que você gostaria de expressar, você reforça a sua ideia e você termina de uma forma que chame a atenção dos leitores. Você faz um comentário, você faz um chamado para participação, você coloca uma frase, não clichê, né, gente, mas uma frase de efeito, certo? Do que pode ser feito em relação a esse assunto que você abordou durante a exposição, ok? Para a atividade que será enviada hoje, nós temos simplesmente a leitura e interpretação sobre o gênero manifesto, ok? Mas eu vou preparar para uma próxima aula uma produção textual de um manifesto para a gente treinar esse texto argumentativo, ok? Beijos, qualquer dúvida, entre em contato comigo e depois eu posto mais material sobre o assunto. Valeu, até mais.